Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1, a palavra diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pai, é a tua rica, tua poderosa, infalível palavra, que ela encontre guarita em nossos corações, que eu não venha empobrecê-la, mas que ela se enriqueça em nós, e enriqueça o nosso interior, para o louvor da tua glória. Só a tua palavra pode fazer isto. Faça então em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, eu gosto muito do escritor de Hebreus, quando ele fala a respeito do que aconteceu no passado. Ele fala: olha, no passado Deus levantou profetas, Deus levantou homens de Deus para falar para a sua nação, para falar para o seu povo. No passado Deus fez assim, falava com eles, usava aqueles homens, de uma maneira sobrenatural, a palavra de Deus vinha e mudava as circunstâncias. Mas o escritor diz assim: mas agora, ele está falando no tempo dele, há mais de 2000 anos atrás, mas agora, nesses últimos dias, ele está dizendo: olha, lá no passado, Deus falou com seus profetas, e antes de Jesus nascer, havia 400 anos que Deus não falava com o seu povo. Então ele está referindo a um passado muito longínquo. Lá no passado, Deus usou Isaías, usou Jeremias, usou Davi, usou Moisés, usou Abraão. Deus usou esses grandes homens, usou Esté, usou homens e mulheres para falar com o seu povo. Mas agora, ele está falando isso há mais de 2000 anos atrás, mas agora ele tem nos falado através do seu Filho. Agora ele não usa mais alguém, ele mesmo se encarna e para falar com o seu povo. Agora ele não mandou alguém, ele mesmo veio para falar conosco. E aí o texto fala assim: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Agora ele projeta para o presente e futuro. Ele fala que Jesus veio para falar com eles, e agora ele diz assim: ele agora, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele é o cabeça sobre todas as coisas, ele é o Senhor sobre todas as coisas, ele criou todas as coisas, o Filho é o cabeça de todas as coisas. Ele veio falar conosco e agora ele nos tem por propriedade exclusiva dele. Então não ficou só lá no passado longínquo, não ficou só na época que Jesus veio para falar com o seu povo, mas continua Jesus a falar, e muito mais do que falar, nós pertencemos a Ele. Não somente Ele fala, mas agora Ele é o dono.
Não somente Ele nos ensina, mas agora Ele segura nas nossas mãos. Não somente Ele nos lapida, mas Ele habita dentro de nós. Como que isso pode acontecer, pastor? Porque Ele é o próprio Deus. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O escritor está dizendo aqui, ei, somos dele, e basta uma palavra dele que tudo se ajusta. Basta uma palavra dele que ele faz nascer de novo. Basta uma palavra dele que ele consegue esmiuçar a penha. Basta uma palavra dele que ele transforma. Basta uma palavra dele e a pessoa é liberta. Basta uma palavra dele que a pessoa é salva. Basta uma palavra dele que a pessoa é santificada. Basta uma palavra dele que a pessoa é curada. Basta a palavra dele, a palavra do seu poder. Por quê? Porque o nome dele está sobre todos os nomes. Então agora, meus amados irmãos, dentro dessa compreensão, nós devemos tomar certos cuidados, porque ainda o homem, ele quer que alguém o represente. É tão interessante quando chega a época da seleção brasileira, quando o Brasil joga através da seleção que não está com nada nos últimos tempos, mas ali nós nos sentimos representados pela aquela seleção. Ou quando nós usamos a nossa bandeira nacional, em seja qualquer lugar do mundo que você for, e você olha para aquela bandeira, você vê a representação do seu país, o símbolo do seu país, através de uma bandeira, em qualquer lugar que você vai. O homem sempre depende de alguém. Deus, quando estava falando com Moisés, ou queria falar com o povo, junto ao monte, o povo diz para Moisés, não, deixa Deus falar com você, e não fale Deus conosco, deixa Ele falar com você, e você fale conosco. Nós temos medo de Deus. Hoje nós devemos compreender o que Jesus está nos ensinando na sua palavra. É muito bom ouvir Deus através da boca de pessoas, sim, e Ele fala. É muito bom ouvir Deus através de um cântico, sim, Ele fala. Deus fala diversas maneiras conosco, mas a palavra de Deus nos garante que muito mais Deus quer usar alguém para falar com você. Deus quer falar diretamente com você. O Filho veio para falar com você, o Filho veio para falar comigo, o Filho não veio para usar alguém para falar comigo. O Senhor se manifestou, o Senhor me tomou e te tomou, nós somos dele, para que Ele tenha liberdade ao nosso coração, e que tenhamos os ouvidos sensíveis para ouvir a sua doce voz. Jesus quer falar com você. Jesus quer falar no seu íntimo. Jesus quer falar através dos seus sonhos, ou em seus sonhos. Ele pode usar outra pessoa para falar com você, e Ele fala, mas Ele quer trazer convicções claras no seu coração, para que você não dependa de homens, mas dependa dEle, somente dEle. A sua fonte não seja alguém, mas seja Ele, a única fonte para saciar a sua sede, a sua fome da sua alma e do seu coração. Jesus, Ele veio falar conosco. Antes tinha os homens que falavam pela boca do Senhor. Deus usava a boca daqueles homens para falar com eles, mas o texto fala, mas agora, nos últimos dias, Jesus veio para falar conosco. Ei, Jesus está falando conosco. Ei, Jesus quer falar com você. Não existe ninguém que conheça Jesus, que Jesus não fale com ele. Então eu tenho que tirar a dependência do homem e colocar minha dependência exclusivamente em Deus.
Eu não posso depender de pastor, eu não posso depender de padre, eu não posso depender de nenhum líder religioso, eu não posso depender de ninguém. A minha dependência é em Jesus de Nazaré. Amém, meus amados irmãos? Por quê, pastor? 1 João capítulo 5, versículo 20. 1 João capítulo 5, versículo 20, o texto diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, quem crê que Jesus veio, e nos tem dado entendimento. Aleluia! Ei, meu amado irmão, quando você pega a Bíblia e lê a Bíblia, a palavra que está nesse livro se torna vida dentro de você. O seu entendimento é claro pela palavra de Deus. Ele fala com você, Ele te instrui, Ele te corrige, Ele te aponta o caminho, Ele te mostra o que você deve fazer ou não. A palavra de Deus nos dá entendimento por causa de Jesus. O texto está dizendo assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Nós sabemos o que é verdadeiro ou não. Hoje, meus amados irmãos, nós estamos vivendo talvez os piores dias da igreja. Infelizmente as redes sociais só falam besteira a respeito do reino, é crítica daqui, é crítica de lá. Gente querendo discutir, que brigar com você. Fala, Deus, você não discute Deus, Deus você ama, e pronto, acabou. Ah, Deus, me prova Deus. Quem vai provar Deus, meu amado irmão? Deus se ama. Deus se ama e obedece, e pronto, acabou. Então eu sei o que é verdadeiro, porque a palavra de Deus me ensina o que é verdadeiro. O que tem turbulência não é de Deus, mas o que é justo, o que é correto, o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, tem que ser isto que venha ocupar o nosso pensamento. O que é verdadeiro. E a Bíblia fala: e estamos no verdadeiro Jesus de Nazaré. Nós estamos na verdade. Nós somos libertos pela verdade. Não é que alguém fez alguma coisa por você, agora você foi liberto. O demônio pode ter saído, mas quem te liberta é a palavra de Deus. Se entrar alguém aqui, meu amado irmão, possesso de espírito maligno, nós vamos expulsar, o diabo tem que sair em nome de Jesus, e vai sair. Mas se a pessoa não encher-se da palavra, volta mais 7 sobre aquela pessoa, e o segundo estágio dela é pior do que o primeiro. Mas a Bíblia fala que quando conhecemos a verdade nos liberta, e a verdade é Jesus de Nazaré. Pastor, tem coisas na minha vida que está toda confusa, é porque a verdade não chegou naquela coisa que é confusa. Quando a luz de Deus brilhar naquele seu coração, quando a luz brilhar naquela situação, você é liberto daquela situação. Falta a luz de Deus, falta a palavra de Deus, falta aquilo que Deus tem para você, o conhecê-lo como Ele o é. É isso, meus amados irmãos. Aí o texto diz assim: e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem conhece a Jesus? Quem conhece a Jesus? O Deus verdadeiro. E Ele fez morada dentro dele. Ele não tem medo da morte, porque a sua vida é eterna. Quem conhece o verdadeiro tem a vida eterna. Quem conhece o verdadeiro não tem medo das trevas. Quem conhece o verdadeiro e vive no verdadeiro não tem medo dos homens. Que pode fazer os homens contra nós? O que se ele fizer, faz contra o corpo, mas não pode fazer contra a nossa alma. Meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina aqui que aquele que conhece o verdadeiro, ele tem a vida eterna.
Por isso que eu preciso conhecer Jesus. Por isso que eu preciso me relacionar com Jesus. A palavra de Deus em Mateus capítulo 1, 23, marca aí, depois nós vamos ler, fala que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Jesus é Emanuel, ele nasceu de uma virgem e é Deus conosco. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Ei, meu amado irmão, Jesus de Nazaré está com você. O Deus Todo-Poderoso está com você. Ei, meu amado irmão, o maligno não lhe toca, porque Jesus está com você. Ei, meu amado irmão, você não tem direito de ficar aí, ó dia, ó céu, não aguento mais, ó tristeza, ó fracasso, porque o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o dono da vida, o dono dos céus, o seu dono, diz que está com você. Com você. E quando você vem aqui para Efésios capítulo 1, volta aí um pouquinho, vai lá comigo em Efésios capítulo 1, no versículo 21, o texto diz assim, vamos começar do versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Sabe o que Jesus fez comigo, com você? Iluminou os olhos do nosso coração. Nós que éramos cegos para as coisas de Deus, não entendíamos, Jesus abriu os olhos do nosso coração. E Ele abriu para quê? Para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento. Ei, meu amado irmão, você não é chamado filho de Deus por chamar ser filho de Deus. Você é chamado por filho de Deus porque você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você vai saber qual a riqueza da glória dos santos. Ei, meu amado irmão, há uma riqueza sobre a vida dos santos. Ninguém sobre a face da terra tem a autoridade que você tem, nenhum governo, nenhum rei, nenhum poderoso que não conheça Jesus não tem a autoridade que você tem. O que você liga na terra é ligado nos céus, o que você desliga na terra é desligado nos céus. Essa é a autoridade, essa riqueza dessa glória dos santos. Aí fala, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Ei, meu amado irmão, tem um dínamo dentro de você. Tem um dínamo dentro de você. O príncipe desse mundo, as hortes infernais desse mundo, todos os poderes das trevas desse mundo, não pode contra você. Não pode te tocar, não pode te tirar a vida, não pode te massacrar. Para fazer isso tem que destruir a Jesus, e Jesus está acima de todos. Eu preciso compreender quem eu sou em Cristo Jesus e quem é o meu Senhor. O meu Senhor sofreu, padeceu, Ele foi ferido, Ele foi humilhado, Ele foi à cruz, Ele morreu para fazer que eu e você pudéssemos viver hoje dizendo para todos: ninguém pode contra os escolhidos de Deus. Ninguém.
há uma riqueza, há uma glória, há um poder que está inundando o seu ser, e as trevas sabem muito bem. Você tem autoridade, você tem o poder liberado sobre a sua vida, para desfazer em nome de Jesus de Nazaré as obras das trevas. Maior aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A Bíblia está dizendo assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está sentado nos lugares celestiais. E a Bíblia diz em Efésios 1:3 que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo converge nele, e se você converge nele, você é um abençoado. Tem crente nessa casa aqui, aleluia. Olha o que o texto diz: acima de todo principado. Imagina aí, tem gente que fica nomeando o nome de demônio. Eu não sou desse. Demônio é demônio e pronto, acabou. Mas Jesus está acima deles. Acima de todo principado, potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir no presente século ou no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos estrados, ou debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E é interessante, ele fez tudo isso, para quê? Para dar para a igreja tudo aquilo que conquistou na cruz do Calvário. Você sabe o que a Bíblia está dizendo para você? Se todo principado, potestade, todo nome que se possa nomear nesse século, no vindouro, Jesus colocou debaixo dos seus pés, e ele é o cabeça sobre todas as coisas. Se ele deu para a igreja, Jesus está dizendo assim: do jeito que eu sou, você também o é. O problema, meus amados irmãos, é que nós não cremos. Nós achamos que não, isso é para o futuro, isso é quando eu morrer, quando estiver lá na eternidade. Jesus não fez isto para que vocês pudessem herdar tudo no céu. Jesus fez para você herdar aqui na terra. O que você liga é ligado, o que você desliga é desligado. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. A Bíblia está dizendo aqui, meu amado irmão, profetiza, abra a boca, seja como profeta, vai para o vale dos ossos secos. Deus está falando: profetiza, 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 ó homem de Deus, profetiza, profetiza. Esses ossos secos podem reviver. Ah, Senhor, tu sabes, mas profetiza. O grande problema da igreja é que ela não profetiza. Nós queremos, mas nós não abrimos a boca. Nós queremos, mas nós não pedimos. Nós queremos, mas nós não guerreamos. Profetiza, declare, seja corajoso, seja audacioso, declare na sua casa: Senhor, Satanás cirandou, mas a partir de hoje eu ponho um fim na ciranda do Satanás. Aqui ele não ciranda mais. Está dominando meus filhos, mas a partir de hoje eu faço um decreto no mundo espiritual: Satanás, ouça a minha voz, na vida dos meus filhos não, chegou, ponto final. É isso que Jesus está dizendo para a sua igreja. Jesus está dizendo: eu estou acima de todo principado, eu estou acima de todo principado, potestade, eu estou acima de todo nome, e eu te dei essa autoridade. O grande problema é que nós ficamos aquém daquilo que o Senhor Jesus já declarou que somos. Seja audacioso. Aqui na igreja, todo janeiro, 1º de janeiro, pelo menos uma vez por ano, nós pegamos as estacas, ungimos as estacas, vamos para a cidade, fica a estaca daqui, fica dali. Aí eu falei assim: se você quer morar num certo lugar, vá lá e finca a estaca. Aí uma pessoa que trabalha comigo falou: pastor, eu vou lá onde o senhor mora, vou fincar lá no seu quintal. Eu falei: então eu vou ter que mudar da casa.
Sabe, meus amados irmãos, marcos proféticos. Você é crente, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Eu preciso crer que o Senhor está comigo. Se eu sou servo, se eu sou fiel a Ele, meu amado irmão, nada será impossível para nós. Nada será impossível para nós. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Se nós estamos no verdadeiro é o Senhor Jesus. Quem está na verdade aqui? Há uma ordem espiritual para você, há uma ordem de Deus para você: cresça, 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 ao ponto que o escritor diz assim: para de ser menino, para de ser criança, que fica aí precisando de leitinho, passa essa fase, cresça em Deus, cresça, multiplique, avança, cresça espiritualmente, cresça nos seus relacionamentos, cresça, e Deus vai fazer você prosperar. Eu não posso ser o mesmo de ontem, eu não posso ser o mesmo de um ano atrás, eu preciso crescer. O que eu estou fazendo para crescer em Deus? Tem gente que está estagnado, e tudo que fica parado ou apodrece, perde o valor, enferruja. A Bíblia está dizendo: cresça, cresça, cresça. Pega uma casa linda, maravilhosa, fecha essa casa, 1 ano, quando você chega lá está tudo mofado, tudo estragado. A maravilhosa ficou complicada. Da mesma forma eu e você, se eu não cresço em Deus, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não prego, se eu não estou nos cultos, se eu não evangelizo, se eu não estou disposto a abrir mão, se eu não quero, se eu não coopero com o reino, eu estou murchando e eu não estou crescendo. E a Bíblia está dizendo: se você está no verdadeiro, você precisa crescer. Amém, meus amados irmãos? Posso continuar? Capítulo 5 de Efésios, versículo 23. Quem achou, eu falei: eu achei. Mas eu vou ler o 22. Diz assim: não, o 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. É tão interessante que Paulo faz um paralelo entre o casamento e o casamento de Cristo com a igreja. Casamento entre um homem e uma mulher, e o casamento de Cristo com a igreja. Esses dias, semana passada, se não me falha a memória, eu estava com o Misael no carro, e estava assim, o pai ensinando o filho. Eu estava falando para o Misael, preste bem atenção. O Misael está 22 anos, está namorando, e eu disse assim: o homem, ele levanta muito cedo para o trabalho, e ele trabalha o dia todo, se esforça, dedica. Você sabe para quê, Misael? Para que a sua esposa possa dormir até mais tarde. Ó, porque a Bíblia diz que o marido é o cabeça, é ele que traz o recurso, ele que coopera, ele que protege, ele que faz isto e faz aquilo outro. Então o homem, ele se esforça, dedica para que sua esposa tenha o conforto dentro de casa, sim ou não? Amém, homens? Amém, homens? Não me arranha o meu carro, por favor, lá fora. Mas se você olhar o paralelo entre essa questão, entre um casamento e o casamento de Cristo com a igreja, eu te faço uma pergunta hoje: qual é o seu esforço para você ser abençoado? Nenhum.
Tudo o que você necessitava para ser abençoado, salvo, liberto, curado, transformado, cheio da graça do Senhor Jesus, o esforço foi feito lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por mim e por você. Ele fez tudo para que viesse a graça sobre nós. Então isso que eu preciso compreender, meus amados irmãos. Se você quer ser abençoado, ore ao Senhor. Se você quer ter o seu salário melhorar o seu salário, peça a Deus. Tem crente aqui? Tem gente que fica lá, meu patrão, ele nem olha para mim. Ore para Deus, Deus vai falar com o patrão, Deus vai fazer o patrão não dormir à noite, e ele vai entender que você precisa de melhorar o seu salário. Aí a pessoa fica lá, eu me dou tanto para essa empresa, eu estou sofrendo tanto, é tantos anos, não sou reconhecido. Ei, meu amado irmão, você precisa ser reconhecido pelos céus. O crente ora, o crente pede, o crente clama a Deus, e Deus visita aquele que é necessário ser visitado. E aí a pessoa fala assim, minha formação acadêmica é tudo isto, por isso que eu tenho salário. Meu amado irmão, tudo é dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele. Se ele quiser, ele tira alguém lá de trás do monturo, onde ninguém olhava, e coloca ele em lugar de príncipe. Ele é dono de todas as coisas. Então o negócio aqui é com Deus, o negócio é com Jesus. A minha oração é para Jesus, o meu pedido é para Jesus. Jesus, eu não mereço, mas tem misericórdia de mim, me abençoa. Quando nós olhamos para a palavra, como o marido para com a mulher, eu não estou falando que isso é que a mulher não possa trabalhar, não é nada disso. Mas quem dera que todas pudessem ficar dentro de casa, cuidando das coisas de casa, né? Quem dera. A Márcia trabalha muito lá de fora. Então assim, meus amados irmãos, só para mostrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, Ele fez para que você pudesse ter uma vida tranquila, você pudesse dormir um sono do justo, você pudesse descansar nele. Ele trabalhou e trabalha para todos nós. Quando eu olho para a Bíblia, eu preciso me encontrar na palavra. A palavra me garante que Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, já me deu a vitória, e ninguém me toca. Você não precisa ter medo, só crer. O dia da sua partida, meu amado irmão, você pode esconder atrás de qualquer cofre mais seguro do universo. A morte vai te visitar ali dentro. A morte vai te visitar ali dentro. Mas eu quero te dizer, pode levantar inferno, pode levantar homens, pode levantar quem for, quiser que for. Se Jesus falou não, é não. Você está protegido por Ele. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Queria tanto estar aqui com vocês. Essa mensagem tem 23 pontos, 22 pontos. Eu só falei de 3. Louvado seja. Falar de Jesus é bom demais, não é? Bom demais. Nós vamos fazer dessa canção